Qual a segurança que você tem hoje de fazer um tratamento de canal em um dente que tem reabsorção externa? Segurança no sentido, ô paciente, vamos lá, vamos embarcar nesse tratamento aqui, que tem uma boa chance de ter sucesso, né? Ou não, o seu caso está perdido. Qual que é essa insegurança exatamente que a gente está falando? Qual que é essa assertividade que você tem para conversar com um paciente que se apresenta ali no seu consultório, seja por indicação ou porque ele te buscou, mas que tem um dente, que tem um comprometimento endodôntico ou que aparece com um quadro de reabsorção, até mesmo para saber se precisa de um tratamento de canal, se essa é a melhor conduta. Bem, vamos lá, eu vou te dar um início, um primeiro passo que pode te ajudar depois a buscar, né, mais detalhes dentro de cada modalidade, que é você entender qual que é aquele tipo de reabsorção. Se a gente fala de reabsorção primeiro, que a gente já está separando aqui, falando de reabsorção externa, porque também temos reabsorção inflamatória interna, que aí é outra história, mas reabsorção externa, ela pode ser de diferentes tipos. Ela pode ser inflamatória, ela pode ser substitutiva, né, que é aquela anquilose, ou aquela reabsorção cervical invasiva. Então, a gente tem diferentes, lógico, dentro de cada um desses tipos de reabsorção, a gente tem estudos especiais que podemos fazer dentro de cada uma para determinar o próximo passo, desde não fazer nada até realmente precisar condenar aquele dente no sentido, olha, aqui o mais conservador é extrair esse dente para evitar que, enfim, esteja acontecendo uma perda óssea, alguma outra coisa ali, e piore até um prognóstico de uma reabilitação futura, de uma colocação de implante. Então, a gente tem daí, lógico, dentro de cada uma mais especificidades e estudos direcionados, que se você tiver interesse também, deixa no comentário aqui, a gente pode em outro momento abordar cada um desses tipos, mas no primeiro momento, saiba disso, apareceu a reabsorção, identifica onde que ela se enquadra. É uma reabsorção, se a gente está falando de dente traumatizado, o negócio pode ficar um pouco mais complexo ainda, porque podem existir diferentes tipos de reabsorção externa num mesmo dente, tá? Então vamos deixar um pouco de lado essa questão de dentes que sofreram traumatismos dentoalveolares, vamos pegar aqui um dente aí, um molar, um pré-molar, que aparentemente não teve um histórico de trauma e que em algum momento ali está diagnosticada uma reabsorção. Uma reabsorção, quando ela se apresenta de forma substitutiva, ou seja, anquilose, normalmente a gente vê mais relacionado realmente a casos de trauma, onde você vai vendo como se tivesse a raiz daquele dente mais corroída e sendo substituída por tecido ósseo. Então aquele dente ele perde o ligamento e ele fica como se estivesse realmente soldado ali no osso, tá? Por isso até da anquilose. No caso de uma reabsorção que às vezes parece um pouco mais feia, até porque você vê uma feia no sentido, parece mais severa, mais grave, porque você vê uma região ali, uma radiolucidez associada, que pode ser grande, uma lesão periapical associada, é a reabsorção inflamatória, a reabsorção externa do tipo inflamatória. E a gente vê, esse é um tipo de reabsorção que é relativamente frequente da gente ver. Inclusive, naquele caso, que não tem nada, aquele dente realmente não sofreu um traumatismo, nem passou por muito trauma oclusal, enfim, aquela reabsorção ela aconteceu o quê? Depois desse paciente ter um problema endodôntico, formação de uma lesão periapical crônica, né, de uma periodontite apical crônica, e aí essa própria lesão ela tem essa capacidade, né, de um caráter inflamatório aí, de gerar essas lacunas de reabsorção na superfície radicular externa, certo? Mas a gente começa a identificar nessa hora que a origem dessa reabsorção é o quê? Essa infecção, essa lesão. Então fica mais fácil da gente prever o quê? Poxa, então se eu eliminar causa, eu começo a desenhar aqui, tem uma chance de uma recuperação, de uma previsibilidade muito boa desse tratamento, certo? E por último, a gente tem as reabsorções cervicais invasivas. Essas também não dá para bater o martelo e falar, reabsorção cervical invasiva, isso daí está condenado. Não, a gente tem diferentes o quê? Desde o tamanho dessa reabsorção, desde o aspecto dessa reabsorção. Existem algumas reabsorções desse tipo em que elas iniciam em algum momento que a gente não tem ainda uma explicação tão exata, né, de como ela se inicia, o que favorece. Existem algumas hipóteses, mas não necessariamente algo tão exato, tão fechado, mas ela se inicia, no início ela tem um caráter mais radiolúcido, né, se desenvolve uma lesão que em algum momento
ela pode se tornar como se tivesse vamos chamar assim, não que seja, talvez o termo que mais encaixa aqui no momento, que ela se cronifique. Então você vê eventualmente, até como aquelas displasias semento-ósseas, que inicialmente você vê uma fase que ela é mais radiolúcida e depois ela tem uma fase que ela tem a formação de algum tecido duro ali no meio, então ela se torna, né, com uma mescla ali, né, um misto de radiopacidade. A gente também tem esse tipo de possibilidade de desdobramento no caso de uma reabsorção cervical externa. Tá? Isso daí eu já vi alguns casos, tive a possibilidade de ver alguns casos, né, identificando especialmente o paciente que aparece com histórico tem um histórico todo organizado de muitos anos, décadas eventualmente, e aí você vê evolução desse processo, né, e num caso como esse, está assintomático, não tem perdose, não tem nada, não tem fístula, não tem sintoma, não tem lesão, infecção, e já está nesse momento, então é diferente, chega naquele ponto até da gente pegar e falar, poxa, eu vou preservar isso daqui, né, do que ter que fazer alguma intervenção. Mas na maioria das vezes, quando a gente se depara com uma reabsorção cervical do tipo invasiva, ela já gerou ali, às vezes, alguma perda óssea, uma contaminação por bactérias que estão ali, né, ela fica na região ali cervical do dente, é o terço cervical de raiz, ali bem na junção amelo-sementária, então você às vezes tem já uma contaminação, uma existência por saliva e dependendo da extensão e da localização dessa reabsorção, eventualmente você tem até a perda já desse elemento dentário sem nenhum tratamento mais conservador no sentido de manter esse dente, certo? Mas, em resumo, nesse primeiro momento, então, eu gostaria muito que você tivesse aí, é isso, apareceu uma reabsorção, tenta identificar qual que é o tipo de reabsorção, porque esse é o primeiro ponto, não é toda reabsorção que é tratada da mesma forma, não é toda reabsorção que já deve ser olhada ali para o paciente com aquela cara de pesar, fala, olha, realmente tem uma reabsorção no seu dente, eu sinto muito, né? O gato subiu no telhado e a gente não tem mais o que fazer, certo? Então, já começa a buscar onde que essa reabsorção se encaixa para daí sim você poder explorar caso a caso aí, né? Normalmente dimensão, qual que é a origem, no caso de uma infecção, de uma reabsorção inflamatória externa, que a origem infecciosa talvez seja mais simples aí no primeiro momento, né, de a gente pensar num tratamento, ou substitutiva, ou então uma cervical invasiva, tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.